Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Então, nós estaremos discutindo um pouco sobre a relação, por exemplo, da sociologia do direito, dentro da perspectiva principal sobre direitos e classes sociais, né? É importante a gente pensar que quando nós falamos, por exemplo, na filosofia do direito, nós relacionamos a um pensamento. Quando nós vamos trazer a ideia da sociologia do direito, nós estamos falando das relações sociais. E principalmente como essas relações sociais, por exemplo, elas vão se direcionar ao pensamento do direito. Então, como essa produção que ocorre dentro da sociedade vai, em outras palavras, contribuir para a discussão do direito, ok? Bom, o texto que nós temos é relacionado então a Eduardo e Amundo, é o capítulo 6 que nós temos aqui, que vai, em outras palavras, ser o ponto ao qual nós estaremos então discutindo com vocês aqui e trazendo esse conhecimento, né, que é baseado nesse autor, o que ele vai trazer então quanto contribuição para nós, trazendo basicamente alguns dos clássicos da sociologia que vão contribuir também para esse pensamento da discussão da ideia do direito e a relação, por exemplo, de classes sociais, né? Quando a gente fala em classes sociais, obviamente vocês já conseguem pensar entre dois autores que podem contribuir para nós aqui de uma forma muito interessante. Como é o caso, por exemplo, que nós temos de Karl Marx, né? E o caso, por exemplo, que nós temos aqui de Max Weber, né? Que vai trazer então para nós aqui possibilidades para a gente poder discutir esses dois universos aí, ok? Eu vou passar então alguns slides que são relacionados e retirados do texto, para a gente então poder discutir alguns desses aspectos aí que vão trazer essa conformidade, né, nessa relação, por exemplo, desse tema aqui que nós nos propomos então a discutir, ok? Vamos lá então ao nosso primeiro slide. Classes sociais e definições. Nós temos duas definições aqui que são importantes para nós, que elas vão trazer então essa relação, ou seja, da perspectiva. Dentro da perspectiva do materialismo histórico, as classes sociais são analisadas na perspectiva do indivíduo no processo social de produção capitalista, burguesia e proletariado. É essa relação que nós temos, né? E aí nós temos então a sociologia compreensiva, que traz a ideia para nós da seguinte forma: as classes sociais são estudadas na perspectiva da estratificação social, posição do indivíduo diante do mercado a partir do status proveniente da renda, poder e prestígio, ou seja, a capacidade de competição da pessoa diante do mercado. Bom, aí eu posso falar para vocês que vocês já vão começar a compreender então de que autores que nós estamos falando. Então, se você fala do materialismo histórico, automaticamente você já faz essa ligação a Karl Marx. Quando você vai falar, por exemplo, da sociologia compreensiva, você automaticamente já vai pensar, então, que nós estamos discutindo aqui sobre Max Weber, certo? Então, essas duas relações aqui, nós vamos trazer nessa perspectiva da ideia de classes sociais, como se constrói esse universo dentro da sociedade, e a sua relação baseado com a ideia do direito. Então, como que essas duas coisas se relacionam dentro desse mesmo universo que nós chamamos aqui, então, de complexo social, ou seja, dessa sociedade que vai trazer para nós essas relações. Vejamos, então, o próximo slide. Segundo Amundo, 2015, o direito como expressão da configuração social expressa a posição do poder econômico muito mais do que qualquer outro fator social ou cultural, compreendendo, a partir do parâmetro da igualdade perante a lei, a norma jurídica é indiferente, seja na perspectiva teórica das classes sociais, porque a aplicação da forma se restringe à lógica do ordenamento jurídico. Em outras palavras, a gente está falando aqui, né, dessa compreensão do Eduardo e Amundo, que a sociedade ela deve ser vista de uma forma igualitária. Então, todos estão dentro de uma perspectiva normativa. É claro que se nós pensarmos, por exemplo, em aspectos que serão discutidos dentro da filosofia, essa é uma das questões assim que se torna uma problemática, né? As diferenças que ocorrem, por exemplo, em determinadas situações, onde a gente vai ver lá na frente a discussão sobre a ideia de igualdade e desigualdade, né? Então você tem a perspectiva da igualdade, você tem a perspectiva da desigualdade, que em outras palavras vai ferir muito essa ideia, por exemplo, da perspectiva, por exemplo, normativa num contexto geral.
Pensemos então e vejamos aqui o nosso próximo slide, que já entramos nesse assunto, ou seja, desigualdades sociais e culturais. A desigualdade social é um problema constante na visão da realidade das sociedades contemporâneas, partindo do princípio que o efeito motivador para essas condições social tem como ponto nefrálgico as diferenças econômicas. Dessa forma, percebe-se a ausência e os privilégios que envolvem as classes na sociedade, grupos desprivilegiados e grupos exercendo e se beneficiando de um número de privilégios, né? Inúmeros privilégios. Então, nesse sentido, o que nós estamos falando? Nós estamos falando dentro da sociedade, você já começa a encontrar o quê? As diferenças relacionadas à ideia de classe. Então você percebe, por exemplo, que dentro de um contexto você tem algumas classes que elas têm aspectos assim que são inúmeros privilégios e aquelas que estão distante desses privilégios, elas estão exatamente o oposto dessa condição aqui. Perante a perspectiva da lei, se nós pensarmos na ideia do Yamundo, ele traz para nós essa relação, ou seja, a lei, então ela já tem um desafio aí, que é basicamente a ideia de trazer todos, né, dentro de uma mesma perspectiva normativa. Então a desigualdade é um fator que vai influenciar nessa forma que nós teríamos, por exemplo, de pensar essa sociedade de forma igualitária, né? Então isso é um processo que, em outras palavras, vai ser muito importante se discutir essa relação social com a ideia do direito. Vejamos então o nosso próximo slide. O direito, a instituição social de controle, considera a igualdade presente na diversidade social. Oferece, pela lei, o direito a todos serem iguais. A lei, como referência à igualdade, em meio à desigualdade social, é artificial, pois é uma igualdade construída na pressuposição da homogeneidade ou uniformidade social legal, mas não legítima, pois não expressa o que de fato se manifesta, ou manifesta-se as diferenças. Então, nesse sentido, o que nós podemos perceber? Essa ideia que ele traz para nós sobre essa perspectiva da artificialidade, em outras palavras, ela sobrepõe a realidade. Então, ela está trazendo, né, uma perspectiva real que não consegue contemplar essa necessidade, por exemplo, que nós teríamos aí sobre essa discussão da igualdade. Então a ideia de igualdade é um princípio extremamente importante, né, que partindo dele você tem a concepção e a construção do desejo da sociedade, que são as leis, as normas, né, e ao mesmo tempo você percebe que essa ideia de igualdade, no aspecto real da sociedade, passa a ser um problema na aplicabilidade da lei, ou seja, questionamentos que vai surgir com relação a essa perspectiva, ou seja, esse pensamento social. Se nós falamos então das relações sociais, que é um dos princípios aqui da sociologia, nós estamos diante o quê? De algumas relações sociais que elas não se contemplam, né, diante de um processo normativo que traz, né, para essa sociedade de forma igualitária. Então aí nós temos efetivamente o problema que o próprio Yamundo aponta para nós aí no seu texto, né? Embora não é um texto muito longo, né, mas ele traz essas relações aí que nós podemos então refletir sobre essa perspectiva que é direcionada principalmente a essa característica da desigualdade presente na sociedade. Vejamos então o nosso próximo slide. A neutralidade dos direitos e as desigualdades sociais. O tema neutralidade do direito moderno oferece a oportunidade de algumas reflexões, como por exemplo, as seguintes interrogações. É evidente que a segmentação social implica na segmentação de condutas e de práticas. E mais do que isso, implica sentimentos, anseios diferenciados, e essas diferenças como serão apreendidas pela lei. Como amparar legalmente, totalmente e a totalidade desta sociedade, né? Então, nesse sentido, o que nós estamos observando? Que as diferenças, elas existem. Agora pensemos, né? Se a perspectiva normativa ela trata de forma igualitária, né, toda a sociedade, como então nós podemos pensar a relação das diferenças? Então o questionamento ele vai partir desse princípio também.
Então aí você vai perceber que o Yamundo, ele traz argumentos para nós podermos discutir essa perspectiva da sociedade. Então a todo momento ele está relacionando sociedade, norma, perspectiva, a ideia da norma e como a sociedade efetivamente se comporta no seu contexto real, né? Na sua prática diária, das suas relações sociais. Vamos adiante. Acesso à justiça e outras formas de solução de conflito. Nessa relação, é possível apontar dois caminhos possíveis. Do ponto de vista econômico, a restrição ocorre pelos custos do procedimento jurídico ou pela distância entre o que deve ser investido e o resultado jurídico da demanda. Do ponto de vista cultural, o obstáculo, apesar de ser outra ordem, afasta as pessoas de resolver juridicamente suas demandas, incluindo-se aqui o sentimento de justiça que não foi feita para elas. Pode-se verificar, quanto maior é a desigualdade social, maior é o descontentamento das normas. Então, nesse sentido, você percebe, por exemplo, que essa discussão, que essa concepção aqui, ela traz muito essa relação de como a sociedade absorve essa perspectiva, por exemplo, das formas de solução de conflito a partir da justiça. Então, alguns desses aspectos, por exemplo, eles são notadamente sentidos pela própria sociedade. Em alguns momentos, até a própria descrença surge, né, diante desse universo, o que não deveria acontecer, porque a norma ela se constitui efetivamente como aquele processo que vai, em outras palavras, trazer o quê? A perspectiva de controlar a sociedade, né? De acordo com alguns comportamentos específicos esperados pela própria sociedade quando se constitui a norma. Então, nesse sentido, o que nós temos aqui? Nós temos essa relação de como é absorvido esse pensamento pela própria sociedade, que passa a ser um problema também. Então, quando a gente trata dessa perspectiva do universo da desigualdade, ela vai tramitar por esse caminho também. Então, aí provoca também essa relação sobre as pessoas e o seu entendimento sobre essa prática do direito dentro do universo dessas pessoas, que elas estão presentes na sociedade, ou seja, desse universo que essas pessoas empiricamente, né, praticam no seu dia a dia, ou seja, que camadas sociais a gente está falando, que sociedade é essa, que grupo de pessoas que a gente está tratando aqui, né, que está, em outras palavras, presentes na sociedade também. Observemos aí o nosso próximo slide. Movimentos sociais e o direito. Movimentos sociais se caracterizam pelas seguintes demandas. Então a gente está falando aí de alguns aspectos importantes para a gente poder entender como esse universo dos movimentos sociais acontece. Vamos ao slide. Demandas não atendidas. Isso vai relacionar-se às necessidades das mais variadas naturezas. Segundo ponto, objetivos definidos. Delimitação do que se pretende, né? O que se quer fazer com esse movimento social. Qual é o objetivo que se traça com relação a essas características aí. O que nós temos também de importante aqui? Liderança em redes. Distribuição geográfica dos líderes. Então, não necessariamente nós temos um movimento social que ele se concentra somente em uma região. Então, ele pode ser um aspecto assim voltado mais ao universo da expansão geográfica. E, obviamente, é onde você tem aí a característica de líderes, né, dentro desse universo. Próximo ponto que nós temos aqui, a responsabilidade da ação, ou seja, uma prática responsável. Então, se você parte do princípio que você está discutindo alguma lacuna, né, que em outras palavras é apresentada pelo próprio Estado, em outras palavras, você precisa apresentar, né, uma perspectiva responsável para que seja efetivamente essa ideia que vai trazer o quê? Um universo muito mais confiável, né, por parte da população daquilo que o próprio Estado não está atendendo. Então essa ideia de responsabilidade é extremamente importante aqui. Outro aspecto que nós temos ali, organização administrativa própria, ou seja, o próprio movimento social ele traz para nós o que? Uma hierarquia, uma concepção de como ele se organiza, que é, em outras palavras, um processo natural em qualquer grupo social, né? Embora nós estamos falando aqui de movimento social, nós estamos falando basicamente de uma organização, aquilo que vai trazer, né, o sentido do movimento social. Então ele se organiza em função
de uma estrutura. Mas nesse sentido, nós temos naturalmente o processo da hierarquia, que se constrói diante dessa organização aí. Mais um ponto que nós temos, a manutenção da organização. Então a própria organização ela vai apresentar o quê? Um processo burocrático. Querendo ou não, ela tem a sua estrutura organizacional dentro da sua característica e ao mesmo tempo esse processo burocrático é o que dá esse contexto aí da manutenção da organização, né, como ele apresenta para nós. Vamos ao próximo slide aqui então. No entendimento de Viana, né, que é um teórico assim, muito importante nessa área, produz muito sobre a ideia de movimentos sociais, ele fala o seguinte para nós: os movimentos sociais são movimentos de grupos sociais e que geram diversas tendências e organizações. A análise dos movimentos sociais necessita incorporar uma discussão que diferencie o movimento social das suas organizações e aborda mais profundamente a questão das organizações mobilizadoras. Assim, uma teoria dos movimentos sociais deve contemplar o significado e a dinâmica das organizações mobilizadoras. O movimento social ele não surge assim de uma hora para outra do nada. Ele vai, em outras palavras, ser mobilizado, né, por uma organização. Então ele está diante de uma primeira realidade que vai trazer a prática dos movimentos sociais. Então há um contexto diante dessa relação. Então existe uma estrutura maior que vai, em outras palavras, motivar, né, a ideia da construção dos movimentos sociais. Então ele vai dentro dessa relação, ou seja, dessa forma de pensar. Vamos ao nosso próximo slide aqui. O direito e a opinião pública, né? O termo opinião pública, na visão sociológica, apresenta então duas questões importantes aí para a gente poder então discutir. Primeiro, significa opinião pública, que pode significar duas ou mais alternativas em um determinado fato. A segunda, referente à complexidade das relações sociais e à mudança de nem sequer imagináveis, né? E a mudança de paradigmas científicos que propiciou o surgimento de opiniões que são postas e discutidas em público. Em relação ao direito, a opinião pública pode ser estudada pelos seguintes fatores: obstáculo, oportunidades de mudanças na sociedade. Então vejamos aqui, quando a gente vai falar da ideia de opinião pública, você vai falar de um reflexo que é provocado na sociedade através de alguma característica que se apresenta duvidosa diante desse grupo. Então existe o quê? Existe uma compreensão vista de uma forma diferenciada. Então quando nós falamos da opinião pública, geralmente ela vai trazer aqui um conceito, uma opinião diferenciada daquilo que se relaciona na sociedade, né? Então alguns fatores que podem provocar essa perspectiva, podem provocar essa opinião, podem provocar essa discussão. Então em outras palavras, uma relação também importante dentro do contexto social, porque expressa basicamente o que? Expressa esse sentimento da sociedade. Como ela é vista dentro desse contexto social, de que forma que ela se vê dentro desse contexto, ou seja, da relação do Estado, das relações sociais, da prática das obras do Estado, né, como se comporta diante desse universo. Tudo isso passa a ser uma relação importante. Por quê? Porque nós começamos a analisar esse pensamento da sociedade ao mesmo tempo, né, entendendo como é essa prática do Estado em um processo normativo, uma ideia de políticas públicas, uma série de coisas que são de responsabilidade do Estado, né, e não de forma que o Estado estaria fazendo algum favor. Não, ele está, em outras palavras, o quê? Praticando um serviço, porque a própria sociedade contribui através do quê? De impostos. Então, não é uma relação, por exemplo, gratuita, e sim uma relação ao qual nós desejamos que os impostos pagos sejam trazidos o quê? Benefícios para essa sociedade, para que possa então ser aplicado, entendido, pensado, discutido, que sociedade é essa. Então esse é um dos aspectos importantes. Espero que tenha contribuído com vocês aqui alguns aspectos que sejam provocativos ao pensar, por exemplo, como o Eduardo Yamundo traz para nós essa relação de classes sociais e do direito, né, que é um dos aspectos assim que ele vai trazer alguns questionamentos, né, porque as classes sociais elas se constroem dentro da sociedade, elas existem, elas são reais, e ao mesmo tempo quando a gente pensa no direito, a gente está pensando nesse princípio normativo. Então, como de certa forma as classes sociais, na sua grande maioria,
ela tem e consegue se relacionar com a perspectiva do direito. Lembrando bem que ele traz para nós, então, essas duas perspectivas do princípio da igualdade, né, e a ideia da desigualdade, que são fatores que, em outras palavras, colocam em xeque essa perspectiva, por exemplo, do princípio normativo, ou seja, das normas, das leis que são aplicadas na sociedade. Então, se nós pensamos que a lei ela é um processo igualitário, nesse momento, a gente vai perceber que ela passa, né, por uma análise crítica, que na sua aplicabilidade real, ou seja, no seu cotidiano, no seu dia a dia, você vê que essa concepção ela se torna um pouco diferenciada na sua forma, por exemplo, de acontecer no dia a dia, na sua prática, no seu processo, na sua construção empírica, né? Então aí se apresenta grande parte das problemáticas aí que se traz com relação a esses dois autores que nos ajudam a discutir. A todos vocês desejo uma boa leitura do texto, né? E aqui a gente discutiu alguns aspectos relacionados ao texto, mas claro, a leitura ela é muito mais contemplativa porque você tem a extensão, no caso, de todos os aspectos minuciosos que são apresentados aí pelo Eduardo Iamundo. A todos vocês, muito obrigado e agradeço pela atenção aqui de assistir esse vídeo.